prestem muita atenção nessa história. O inquérito das fake news foi usado por ministros do Supremo Tribunal Federal para apurar secretamente se a Lava Jato tinha os togados do STF na mira das investigações. A revelação foi feita hoje pela revista digital Cruzoé. Em abril de 2019, após revelar que o ministro Dias Toffoli era tratado como amigo do amigo de meu pai em e-mails internos da empreiteira Odebrecht, uma reportagem da própria publicação foi censurada no âmbito do inquérito. Diz a reportagem: o então presidente do Supremo e outros ministros acreditavam que, para além da barulheira da militância bolsonarista, estava em curso uma maquinação ainda mais complexa, com participação de integrantes da Operação Lava Jato para minar uma parcela da corte. Mais do que isso, eles tinham certeza da existência de investigações ultrasecretas realizadas à sorrelfa, destinadas a apanhá-los. Com base em documentos sigilosos, a Cruzoé afirma que a investigação tocada pelo gabinete de Alexandre de Moraes tinha uma outra face: mapear em que medida a Lava Jato estava buscando elementos desabonadores contra ministros do próprio Supremo. Depois da revelação do codinome amigo do meu pai, os encarregados do inquérito, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, queriam descobrir o que mais tinha sobre Toffoli no material em poder da Lava Jato em Curitiba. Segundo aponta a revista, se iniciou uma corrida para colher o depoimento de Adriano Sade Seixas Maia, ex-diretor jurídico da Odebrecht, que trocou e-mails com Marcelo Odebrecht sobre conversas com o amigo do meu pai. Adriano Maia foi ouvido na sala de audiências da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo em 6 de maio de 2019. Sobre as tratativas com Dias Toffoli, então advogado-geral da União, o ex-diretor jurídico da Odebrecht disse que a empreiteira apenas fez chegar ao órgão pareceres para tentar garantir seus direitos no processo de construção das usinas no Rio Madeira. Aspas. Por fim, o advogado jogou água na fervura ao dizer que todo o processo foi conduzido de maneira regular. Continuo. Outros papéis obtidos por Cruzoé mostram que Adriano Maia não foi a única testemunha ouvida no inquérito do Fim do Mundo, por ordem do gabinete de Alexandre de Moraes, com o objetivo de averiguar se a Lava Jato estava empenhada em investigar ministros do Supremo. Em outubro passado, Alexandre determinou que fossem tomados os depoimentos de 2 alvos da operação: o auditor da Receita Federal, Marco Aurélio Canal, um ex-chefe de uma unidade do fisco que fazia a interface com a Lava Jato e acabou preso sob suspeita de participar de um esquema de corrupção, e o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus. Nos 2 casos, mostram os depoimentos, a ideia era entender se os investigadores estavam interessados em avançar sobre ministros da corte. Canal e Barata foram ouvidos no mesmo dia, 30 de outubro, pelo mesmo desembargador Morales, o magistrado instrutor do gabinete do ministro Alexandre. O auditor Marco Aurélio Canal, por sua vez, foi ouvido em razão de outra celeuma. Meses antes, tinha vindo a público a existência de uma apuração interna da revista sobre a evolução patrimonial, aliás, uma apuração da Receita sobre a evolução patrimonial de familiares de ministros de tribunais superiores com atuação em escritórios de advocacia. Entre os alvos do levantamento estavam Guiomar Feitosa, a mulher de Gilmar, e Roberta Rangel, mulher de Dias Toffoli. E aí, Fiuza, informações importantes essas trazidas pela revista Cruzoé, Fiuza. Ela trazia até anteriormente, Vitor, uma informação que eu acho mais importante do que essas, que era um avanço sobre os e-mails trocados lá na Odebrecht, no departamento de propina, né? Aquele departamento que ficou famoso por classificar, por trazer os codinomes que tinha o amigo do meu pai, referente ao Dias Toffoli, né? E na revelação anterior da revista Oeste, da revista Cruzoé, que eu considero mais importante até do que essas de agora, eles trazem a seguinte questão, vinda do Marcelo Odebrecht e relacionada com o Dias Toffoli. Será que ele não quer o dele? Isso se referia ao momento em que o Dias Toffoli era advogado-geral da União e estava a caminho do Supremo Tribunal Federal, e segundo o que as investigações parecem apontar, ali o Dias Toffoli estava se distanciando de supostos compromissos com o Odebrecht. Essa tese trazida agora, não é uma tese, é uma boa reportagem, mas que traz essa interpretação
de que o inquérito das fake news foi montado especialmente para ver se a Lava Jato tinha uma orquestração para pegar os ministros do Supremo, eu não sei, eu acho que faltam demonstrações para se chegar a essa conclusão. É claro que, de fato, o Alexandre de Moraes aproveitou esse inquérito para tudo, né? E, evidentemente, tentando intimidar, tentando dissuadir e tentando também captar informações sobre investigações envolvendo o ministro do Supremo. Agora, o STF sabe que não tem o que fazer, né? Assim, essa investigação, por exemplo, que envolve o Dias Toffoli, o STF não tem como interferir, não tem como barrar, né? O inquérito das fake news, Vitor, ele serviu e ainda serve, né? Porque ainda não está encerrado, agora voltou da Procuradoria-Geral. É um inquérito flácido, é um inquérito que em termos jurídicos, ele é uma geleia, ele não tem nada, ele não tem evidências, ele não tem conclusões, ele não é alinhavado com delitos demonstrados, ele é uma abstração completa. E eu acho que principalmente, né, serviu para fazer política contra o governo federal. Né? Muito mais, o inquérito das fake news, ele é muito mais importante, o protagonismo dele, nessa tentativa de implicar pessoas ligadas ao presidente. Chegaram à prisão de um jornalista tratado como blogueiro bolsonarista, inclusive de forma cúmplice por parte da imprensa, né, para tentar dizer que era o inquérito das fake news, estava tentando desbaratar uma milícia digital. Não, é um jornalista que foi preso e ficou 10 dias preso sem provas. Até hoje não tem evidência alguma em relação a isso. Esse inquérito serviu para o Alexandre de Moraes censurar plataformas do tamanho de Twitter e Facebook no Brasil e tentar censurar também no exterior, né? E, de fato, algo sem precedente na história dessas plataformas. E eu acho que o centro do inquérito das fake news, que de fato, como já falamos aqui várias vezes, o inquérito do fim do mundo fica na história, né, como uma excrescência, né, fica na história como um momento de autoritarismo total da parte da Suprema Corte. Eu acho que, né, se ele foi montado para tentar também desbaratar ou capturar dados relativos aos ministros do Supremo, ele não foi muito longe, não. Você, Zé Maria? Olha, Vitor, eu não gosto nada que saia da normalidade jurídica e das regras, né? É aquela mesma história que eu disse aqui certa vez, de que a frase do Ulisses Guimarães é certeira: eu tenho nojo de ditador. O ditador dá a impressão de que resolve tudo de forma muito rápida, de forma objetiva, e isso é bom até o capítulo 2 de um livro que tem 32 capítulos, ou seja, a partir daí o ditador se enche de razão e decide tomar decisões contra aquela ideia original que o levou a centralizar poder. Este inquérito no Supremo é um retrato disso. Veio ali com esta, vamos dizer, com essa fachada de que a instituição Supremo Tribunal Federal estava sendo ofendida, ameaçada, e se chegou a depoimentos pesados lá. Eu tive acesso a alguns dados ali de reais ameaças a ministros, a famílias de ministros e até ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre achei e acho que, imediatamente, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deveria ter chamado o delegado da Polícia Federal ou apresentado uma queixa formal, e aí a Polícia Federal e Ministério Público é que tem competência para abrir inquérito e fazer investigações deste tipo. Fiuza, eu falei aqui, o Supremo julgou em 2 oportunidades o serviço de inteligência. Primeiro, sobre vamos dizer, o compartilhamento de dados do próprio governo para o serviço de informação ao presidente Jair Bolsonaro. O Supremo vetou. E depois aquela tal de lista dos antifas que estariam no governo. A lista é que foi julgada no Supremo e não ações dentro do próprio governo, como até sabotagem, como indicaram alguns ministros. Então, o Supremo julgou isso aí. E veja bem,
e falando da boca para fora, porque falava de um serviço de informação como se esse serviço não existisse no Supremo. Existe o serviço de inteligência no Supremo que faz essas investigações. Nada mais normal. Foi para isso, inclusive, que o ministro Dias Toffoli requisitou profissionais de inteligência, inclusive do Exército, para fazer o trabalho no Supremo Tribunal Federal e o de segurança. Uma segurança perfeita hoje, ela não é só ostensiva, no sentido tem os seguranças na porta do... Não, ela tem que fazer uma segurança eletrônica, ela tem que fazer um trabalho de contra-inteligência. E para ter contra-inteligência é preciso ter um trabalho de inteligência. E a gente vê aí nesses detalhes que é o seguinte, esse inquérito foi ampliado demais, porque o ministro Alexandre de Moraes, relator indicado, não foi sorteado, relator indicado, se transformou num chefe de polícia, no delegado de polícia, fazendo um inquérito. E aí houve ampliação. E por outro lado, eu queria dizer, Fiuza, você disse que não tem certeza se esse inquérito investigou a participação de ministros na Lava Jato, ou o que eles sabiam da participação de ministros na Lava Jato. É verdade, eu também não tenho essa certeza, não fica claro, inclusive na matéria não fica clara aí essa participação. Mas o que fica muito claro é o seguinte, na Lava Jato houve mesmo seleção dos assuntos investigados. Eu me lembro, não foi ninguém que me contou, eu vi depoimentos do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, em que, quando falava o nome de deputado e senador, imediatamente ele cortava. Dizia, nós não estamos investigando servidores públicos com foro privilegiado, ou seja, nada de falar de deputado, senador, ministro aqui, porque ele perderia o comando da investigação. Como funciona? Se algum delegado, se algum integrante do Ministério Público, ou mesmo juiz, começaram a investigação e esbarrarem alguém de foro privilegiado, imediatamente ele tem que pegar o processo e mandar para o local de foro, né? É a prerrogativa do investigado. Isso é automático. Se ele não fizer isso, lá no final o processo será todo invalidado e arquivado, como já aconteceu em outras ocasiões no Supremo Tribunal Federal. E a Lava Jato, ela selecionou a intenção boa demais. Se fosse para o Supremo, não saía Lava Jato. A gente vê hoje exemplo disso. Os que têm foro privilegiado ainda não foram julgados, não houve condenação nem absolvição, estão aí parados. Agora, também notícias de que durante as delações premiadas, quando o delator tocava no nome de integrantes do Judiciário ou do Ministério Público, imediatamente se falava, olha, se você for para esse lado aí, não tem acordo, não tem delação premiada. E aí a coisa andou. A gente sabe dessas coisas aqui, mas não invalida a Lava Jato, né? Estou dizendo que ficou na Lava Jato de Curitiba quem não tinha foro. Ministro do Supremo, ministros dos tribunais superiores, integrantes do Ministério Público, deputados e senadores, têm foro privilegiado. Num determinado momento, ficou insustentável. Aí então o juiz Sérgio Moro pegou todo o processo, mandou aqui para o Supremo Tribunal Federal, de uma forma muito mais explícita. A Lava Jato tinha já um apoio muito bom. E aí a grande pergunta, excluam desse processo o que vocês entendem como foro privilegiado e façam o que quiser. Aí o ministro Edson Fachin tirou os que tinham foro e mandou o resto para Curitiba, ou a parte principal para Curitiba, e aí a coisa andou. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o judiciário foi mesmo privilegiado, não tem nada. Eu ouvi várias vezes no Congresso, em tom irônico, claro, deputados dizendo, nossa, essa Lava Jato mostrou que esse pessoal aí do Ministério Público, o pessoal do Judiciário é muito honesto, né? Ninguém aparece. E eu compartilho dessa estranheza, né? Como numa operação desse tamanho, um roubo tão, vamos dizer, amplo, que envolvendo deputado, senador, ex-deputado, ex-senador,
é presidente da República naquela época, né, que hoje são ex-presidentes da República, e não tem ninguém, absolutamente ninguém do judiciário. É no mínimo estranho. Você, Ana? Acho que o Fiuza e o Zé, eles fizeram um resumo aí muito bom, né? Uma foto muito fidedigna do cenário. Eu só queria começar pela final da fala do Zé aí sobre o foro privilegiado, lembrando, Vitor, que nós estamos há quase 650 dias onde nós estamos vendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sentado na PEC do fim do foro do privilegiado. 650 dias que essa PEC está lá e outras medidas muito mais importantes, né, vão à pauta. Agora poderíamos muito bem empurrar essa pauta importantíssima para a sociedade brasileira, mas há 650 dias o Rodrigo Maia resolveu engavetá-la e de lá dessa gaveta ela parece que não vai sair. Lembrando também que a delação do dono da OAS que envolvia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa delação também foi engavetada. Então é o que o Zé disse, né? Parece que todo mundo que tem foro privilegiado é honesto, porque não aparece em lugar nenhum. O Fiuza comentou sobre essa matéria da revista Cruzoé. Eu acho que, obviamente, é uma matéria que levanta muitas suspeitas. Eu concordo com o Fiuza no sentido de que nós precisamos ter um pouco mais de provas, mas todo esse inquérito, Vitor, para a gente foi uma aberração, obviamente, né? Um ministro da Suprema Corte ser o investigado, a vítima, a polícia, o juiz, é uma aberração, mas eu vou fazer do limão uma limonada, Vitor. Eu acho que foi uma bênção para a gente ver quem é que está na nossa corte, quem é que está conduzindo de uma maneira totalmente distorcida a nossa Constituição. E é impressionante, Vitor, como nós não passamos um dia aqui nos Pingos sem mencionarmos o nome de algum ministro da Suprema Corte, ou o próprio STF, ou algum julgamento bizarro, ou alguma direção nada institucional ou constitucional que eles tenham tomado lá. A sensação, Vitor, é que nós temos um governo paralelo, com 11 ministros, 11 constituições, e um governo que não foi eleito pela sociedade. A impressão é essa, porque a gente vê prerrogativas do executivo sendo atropeladas, a gente vê prerrogativas das casas legislativas sendo atropeladas por esses ministros da Corte Suprema. E o que fica para mim, o que é incômodo nisso tudo, Vitor, é o que mais nós não sabemos, porque fica cada dia mais evidente que temos um governo paralelo na corte mais alta do Brasil.